Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já enfrentou aqueles momentos da vida em que, aos seus olhos, você está fazendo tudo certo, mas tudo dá errado? Tudo dá errado para você? Você começou aquele emprego novo, estava lá se esforçando, mas numa contenção de despesa, você volta novamente a ficar desempregado. O casamento que você achava que estava indo bem, de repente você é surpreendido com a outra parte querendo colocar um fim. Aquela enfermidade que você vinha lutando com muitas esperanças que teria uma saída, você começa a perceber que só se agrava mais. Momentos assim faz com que a vida, esses momentos, a vida parece que fica cinza, a esperança foge e parece de fato que é o fim. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. A história de um homem que tinha aí um emprego, vivia em família, cumpria as suas obrigações, mas um dia tudo muda. Ele pensou aí que o seu mundo ruiu, que não havia mais esperanças para ele. E aí pensa em tomar uma atitude drástica em relação à sua vida. Mas aquilo que ele pensou que era o fim, Deus usa para mostrar que era apenas um começo. O começo de uma história de salvação e de comunhão com Deus. Acompanha comigo? Eu vou fazer a leitura de Atos, capítulo 16. Eu vou ler a partir do verso 16, que nos diz assim: Aconteceu que, indo eles para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, e rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-se-lhe os vergões dos açoites.
a seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. No capítulo 16 de Atos, Paulo inicia aí a sua segunda viagem missionária. Você deve lembrar que na primeira ele faz essa viagem com Barnabé, mas depois eles têm lá uma discordância em relação a João Marcos, e nessa Paulo viaja, né, com Silas, nós temos Timóteo, nós temos Lucas na viagem missionária. E aí eles vão enfrentar oposições em diversas comunidades para onde eles estão indo. Se por um lado há essa oposição, por outro, também o evangelho é anunciado e pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Nesse capítulo 16, você vai ter aí a conversão de Lídia, que era uma vendedora de tecidos de púrpura, que vai ser a primeira crente ali em Filipos. Depois você vai ver Paulo e Silas, né, expulsando o demônio de uma escrava. E é esse evento que os leva à prisão. Mas também você vê aí no texto esse terremoto tremendo que liberta da prisão física Paulo e Silas e os demais, né? Mas também liberta um homem de uma prisão espiritual, que ele consegue ver a luz, o carcereiro de Filipos. Mas vamos olhar aqui para o texto, né? O que ele nos diz mais. O apóstolo Paulo, né, e seus companheiros, eles se encontravam lá na cidade de Filipos, que era a principal cidade do distrito da Macedônia. Eles fundam aqui uma igreja, né? E nesse início de trabalho tem, como eu disse anteriormente, a conversão aí de Lídia. Enquanto eles estão lá anunciando o evangelho, eles se deparam com uma escrava, que a Bíblia vai dizer que ela tinha um espírito de adivinhação. Com esses, né, com essas adivinhações que ela fazia, os seus senhores tinham um lucro muito grande. É isso aqui que você vai ver no texto, né? E essa escrava, dia após dia, ela vai dizer, ao passar, né, ao seguir Paulo e Silas, ele vai dizer: olha, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que ela dizia era realmente verdade. Entretanto, Paulo ele fica indignado, porque aquele era um espírito imundo que estava escravizando aquela jovem. Paulo vai aí, em nome de Jesus Cristo, expelir aquele espírito de adivinhação. Os patrões, então, ficam loucos. Eles veem aí escapar entre os seus dedos toda a sua esperança de lucro. E aí eles vão até a praça pública, diante dos magistrados, para levar aqueles missionários. Você percebe que na acusação eles não falam nada de perder o lucro. Eles precisavam ter algo para acusá-los diante dos magistrados. E o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que aqueles homens estão perturbando a cidade. Note que eles só levam Paulo e Silas, não é? Nem Timóteo, nem Lucas, né, que não eram judeus, estão aqui
diante desse tribunal, mas ele vai dizer que eles eram judeus e que estavam pregando condutas diferentes, costumes diferentes que eles não poderiam receber e nem praticar. Essa é a acusação. Eles fazem aí um apelo para que aquele fervor romano se manifeste. Eles conseguem articular bem aí essas acusações. Isso que eles fazem, essa manobra, eles conseguem cumprir o seu intento, que era lançar aqueles homens na prisão. As roupas deles são rasgadas para que, de fato, né, aqueles açoites cortem a sua pele, a pele dos missionários. E depois disso, depois de levar muitos açoites, eles são lançados no cárcere. E você percebe que aquilo que é dito ao carcereiro é que ele, o carcereiro, deveria guardá-los com toda a segurança. Então, eram transgressores de alta patente. Eram pessoas perigosas demais. Eles são levados para o cárcere interior. O outro cárcere, os presos tinham aí alguma liberdade. Mas no cárcere interior, que era onde os prisioneiros perigosos ficavam, eles eram presos com os pés no tronco. Com ordem de que o carcereiro os vigiasse de muito perto. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho. E olha só o que nos acontece. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor e olha o que nos acontece. Eles não tiveram esse pensamento. Eles sabiam que o Senhor deles também padeceu. E diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Diz ainda que os demais companheiros de prisão escutavam. Escutavam. Eles tinham prazer naquilo que eles estavam ouvindo. Eles estão sendo perseguidos por anunciarem aí a palavra de Deus. Mas o sentimento deles não é de murmuração. Antes de tudo, de oração e de louvor. Você vai ver aí na leitura de Atos, né, que vários dos discípulos que são também presos ou que algo acontece com eles, eles oram, louvam. Eles haviam apanhado muito. Eles deviam ter as suas peles rasgadas. Eles estavam lá com os seus corpos doloridos. São lançados no interior de um cárcere. Mas isso não faz com que eles se revoltem, que eles permitam que o coração deles fique amargurado, decepcionado com Deus. Não. Eles foram presos, cumprindo a sua missão.
E certos disso, a fé desses homens permanece inabalável no seu Senhor. Diz o texto que de repente sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces e as portas, né, que deviam ser fechadas aí por barras, elas se abrem, as cadeias se soltam. É o agir divino do Senhor aqui em favor dos seus, daquele Deus que não perdeu o controle de nada, que detém nas suas mãos todo o poder. Todas as portas se abriram. E aí a gente tem, nesse contexto, a conversão do carcereiro de Filipos. Ao ouvir aquele barulho todo, o carcereiro desperta do sono. E quando ele desperta do sono, ele tem uma visão que o fez congelar, ficar assombrado. Diz aqui o texto que quando ele desperta, ele vê aberta as portas do cárcere. E ele puxa da espada, pensando em suicidar-se. Na sua mente, todos os presos haviam fugido. A lei romana, ela era muito severa. De acordo com essa lei, quem estivesse, o guarda, né, que estivesse vigiando um preso, caso ele fugisse, ele receberia a mesma pena do fugitivo. Então, entre aqueles presos deveriam ter condenados à morte. E é por isso que ele se desespera. Na mente dele, a execução, a sua execução é certa. Então ele prefere antecipar, de forma a não sofrer demasiadamente. É interessante que é Paulo, o prisioneiro, que salva a vida dele. Paulo impede que aquele homem tire a própria vida. Ele grita e diz: olha, não te faças nenhum mal. Todos, sem exceção, estamos aqui. Você consegue perceber que os planos de Deus, eles são muito maiores. Eles fogem à nossa compreensão muitas vezes. Os prisioneiros não tinham fugido. A gente tinha 2 servos do Senhor Jesus ali, mas os demais também não saíram do lugar, porque Deus tinha um plano na vida deste homem, do carcereiro de Filipos. E quando o carcereiro se depara com aquilo, ele consegue perceber que aquela situação foge à lógica humana. Como é que as portas da cadeia se abrem? Como é que as algemas caem? E ninguém foge. Ninguém sai do seu lugar. As pessoas que estão presas têm sede de liberdade. É o momento que o carcereiro começa a perceber que algo diferente do que ele conhece está acontecendo naquele lugar.
Paulo que estava ali preso, no seu coração, consegue perceber que a prisão do carcereiro é muito maior do que aquela que ele estava. Porque em que pese preso, ele era livre em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não eram as paredes da prisão, não eram as algemas que poderiam aprisionar aquele que foi liberto por Cristo Jesus. O carcereiro entra para aquele lugar, consegue perceber a veracidade das palavras de Paulo. E quando ele consegue perceber aquilo, um milagre maior do que aquele terremoto ocorre na vida deste homem. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Senhores, o que devo fazer para ser livre? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É preciso crer em Jesus, crer no sacrifício dele, crer naquilo que ele fez para estar sendo reconciliado com Deus. São os méritos de Cristo que nos justificam diante do Pai. Que devo fazer? Crer no Senhor Jesus. Diz o texto que ele tira Paulo e Silas, leva-os para fora, faz essa pergunta, depois cuida das feridas deles, e a palavra que foi pregada na sua casa produz uma conversão, uma salvação de todos os seus. Todos da sua casa, inclui seus familiares, os seus servos, todos aqueles que ouviram a palavra, creram no Senhor Jesus e foram batizados. O carcereiro e todos os seus. E depois disso, segue aí o texto, um momento de comunhão, onde eles partilham de uma refeição, dando glória a Deus, dando brados de louvor ao Senhor, por terem crido em Deus, no Senhor. A fé desse carcereiro traz aí consequências imediatas, muda a sua vida e muda a vida dos seus. Quando a palavra, quando a mensagem chega também a eles. Ele se arrepende. Ele professa a sua fé em Cristo Jesus. E tem a sua vida mudada, transformada. Você percebe que o carcereiro lança aqueles homens na prisão com as suas feridas, mas agora, salvo por Cristo Jesus, ele coloca a sua vida a serviço, passa a cuidar das chagas, das feridas de Silas e de Paulo. Deixa-me dizer uma coisa para você. Deus permitiu que aqueles homens fossem presos. Muda a história deles para alcançar uma alma. Ele desvia o caminho de alguém
para que esse alguém encontre uma pessoa, um outro alguém, a quem Deus deseja comunicar da sua graça, do seu amor. O dia que pareceu ser o último dia deste carcereiro se tornou o primeiro dia de uma vida nova e vida com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.